Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Estamos no meio de um capítulo muito forte, falando sobre estes três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram, vamos achar como o nosso ensinamento de hoje, eles foram lançados na fornalha de fogo, por não obedecer o mandamento, decreto do rei. Vou dizer, o decreto foi feito para louvar uma imagem falsa e os três jovens, mais homens não, falamos a nossa última vez, peço desculpa, mais maduro nesta idade, por ser mais do que 40 anos de idade, eles não foram sem experiência da vida. E eles resistiram a este decreto, preferindo obedecer a Deus. Homens corajosos. Vou dizer, não somente num dia. Eles viveram a fé. Lembra-te a nossa definição desta palavra fé. Confiança sem ver. Eles demonstraram grande fé em Deus com este ato. Então, mas o que realmente podemos resumir? Eles preferiram servir Deus. Não somente naquele dia. Aqui está, eu queria mencionar. Eles foram fiéis num dia porque foi hábito deles de todos os dias. Mas vou dizer, Deus coloca dias como dias de prova no nosso caminho para determinar mais como vai agir Marco neste dia. Ele realmente quer obedecer-me confiando em mim, segundo a minha palavra, mas ele vai viver a vida dele mais 90 dias como crente bom, mas num dia da prova ele vai faltar. Eu sei ninguém é perfeito, mas cuidado. Algumas vezes, limos Hebreus capítulo 11, cheio de homens que fizeram grandes atos para Deus, confiando nele, uma grande lista. Mas foi por resultado de criar hábito de viver com fé nele todos os dias. Todos nós faltamos, mas Deus quer Ele quer nos vencer. Também vou dizer, Deus quer ser honrado e glorificado de homem, ok? Isso deve ser a nossa intenção, nosso motivo do coração. Agradar Deus com a minha vida. Eu fui criado para este propósito. Então, Deus quer achar crentes fiéis. Todos nós faltamos. Ninguém é perfeito. Um homem só entre mil é este Jesus. Entre muito mais do que mil. Mas, do outro aspecto, fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vai confiar em Deus? Então, mas é boa pergunta, não? Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel, capítulo 3, no meio deste capítulo, já foi criada esta imagem de Nabucodonosor, imagem de ouro. Já chegou este mandamento para todos louvar, dobrando o joelho, com música do mundo. Um ambiente muito excelente. Meu professor, foi um grande dia, cuidado. Foi dia criado e muitos são enganados hoje, que não têm fundação da fé deles na palavra de Deus. Então, foi criado, o decreto foi dado, mas 3 judeus não dobraram o joelho e levatório foi dado. Eles tiveram pessoas que teve interesse, parecem outros mais do que eles, ou pelo menos eles obedeceram, queriam criar armadilha para outros. E a pessoa que não vive para Deus vai fazer isto com crentes também, crentes fiéis. Então, mas vamos considerar
mais estes eventos de Daniel, capítulo 3. Vou começar por ler versículo 16 até 18. A Bíblia diz: Responderam Sadraque, Misaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Não foi necessário dar resposta. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele tem este poder, Deus. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, porque elas tiveram a vida eterna na forma dos santos do Velho Testamento. E da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Deus tem poder. Não há nenhum poder. Se Ele quer nos livrar, Senhor Rei, Ele vai livrar-nos. Ele tem este poder. Não sei Ele vai ou não. Mas se não, mas por confiar numa coisa, vamos obedecer o nosso Deus. Foi a palavra dele. Então eles responderam, versículo 16 ao rei. Eles responderam calmamente e respeitosamente. Não queriam criar conflito, mas fundado a vida deles na fé em Deus, confiando nele. Então, mas eles responderam não preocupados, mas com firmeza, mas respeitosamente. Eles não foram preocupados. Mas vamos ler Êxodo capítulo 20, hein? Para começar. Sabe, Êxodo capítulo 20, grande capítulo dos 10 mandamentos. Hein? Vamos ler versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ok. Qualquer imagem de criatura. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele quer a tua fidelidade como fanático, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas a influência do pecado fica depois desta geração. Para individual, vou dizer, indivíduo que tem fé em Deus, mas Deus está a dar aquele poder para escapar qualquer tentação. Lembra-me deste 1 Coríntios 10, 13, que diz Deus não vai fazer tentação, prova na tua vida acima de teu poder para resistir. É bom versículo. Está a dizer, quando eu peco, Marco determinou pecar. Não deve tentar culpar outros, ele é mau. Não, tu és mau. Eu não estou a dizer isto como juiz, mas é a verdade. Ok? Fique comigo. Deus quer a nossa fidelidade. Ele tem mandamento do respeito de imagens. Lá em Êxodo capítulo 20. E estes três, elas sabiam a lei de Deus. Foi um assunto muito simples. Mas, por chegar dia de prova, é outra coisa. Então, Deus vai introduzir circunstâncias nas nossas vidas para determinar, mas este Marco vai ficar fiel? Vai ser crente bom? Crente honroso? Crente em que posso confiar? Ou ele vai tornar fraco? É boa pergunta, hein? Ok. Mas, vamos ler Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Temos
ter medo de Deus. E na idioma acabamos a nossa última lição falando sobre isto. Atos capítulo 4, vou ler versículo 19 e 20. E Pedro e João, um pouco depois da ressurreição e ascensão de Jesus, mas pregando Cristo, pregando fielmente Cristo. No templo dos judeus, naquela zona, Jerusalém, naquela cidade, de onde eles estavam na era do início da igreja. Então, Atos capítulo 4, versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Devemos obedecer-te mais do que Deus? Está a mostrar-nos a simplicidade deste assunto. Quando está a fazer coisa contrária à vontade de Deus por seguir o homem, é errado. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Já ouviu a palavra? Fala a palavra. Não é só mentir. Não é só enganar. Não. Anda segundo o Espírito Santo. Não fica zangado com Deus ou com outros crentes. Segue Deus. O resto que não, mas se Deus está a mostrar-te coisa, segue Ele. E vou dizer, é muito simples para não mentir, para não enganar. Mas, na circunstância, onde era? Então, William Tyndale. Estudamos William Tyndale no nosso estudo sobre a história da Igreja. Mas deu à Inglaterra uma tradução da Bíblia em sua própria língua, mas foi queimado na fogueira pelos católicos. Por quê? Porque ele não queria obedecer homens. Foi mais importante para ele obedecer a Deus. Uma vez eu estava a falar, mas Jesus, vamos ler João capítulo 7, é gratuito, gratuito. João capítulo 7, eu penso que versículo 19 e 20. Vamos ler a palavra de Jesus. Versículo 17. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Jesus falando. Por que está a tentar matar-me? 20. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procurar matar-te? mas perseguição. Foi perseguição por causa de Cristo. William Tyndale, eu vou dizer, ele no fim perdeu a vida, mas não foi assim durante todos os dias da vida dele. Não, ele andou em perigos, sendo perseguidos, no perigo de perder a vida dele. Ele foi traído de um amigo dele, mas no fim ele foi fiel, no fim ele morreu. Eu penso que por perguntar durante a vida dele, ao amigo dele, que traiu ele, por que está a tentar matar este? Ele vai negar. Não, eu? Quem está a tentar? Mas Jesus sabia. Ele reconhecia, mas eu estou a dar a palavra, mas não está a receber, desculpa. Mas vamos ler Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, é Paulo, mas este versículo, mas vamos ler 16 e 17. Paulo disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Mas Paulo estava lá perante as autoridades. O que disse Paulo? Eu não sei exatamente, mas vou dizer isto. Ele não teve medo de homem. Ele falou segundo o Evangelho, segundo a pregação de Jesus. Mas eu estou aqui porque eu preguei. E também, Senhor, sabe que a tua alma é eterna?
Mas sabe que Deus tem dois destinos, falando basicamente o inferno, com aqueles que não conhecem Jesus, e paraíso, o terceiro céu, com Jesus, para aqueles que amam Ele e recebem Ele como Salvador. Sabe isto, Senhor Juiz? Eu penso que foi a palavra de Paulo. Não está escrito aqui, em 2 Timóteo capítulo 4, mas versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Paulo estava sozinho. Onde estavam os amigos de Paulo? Que isto lhes não seja imputado. Paulo, ele diz, não, mas perdoa eles. Mas eu estou a pedir ao meu Deus que vai dar mais força, mais fé a eles. 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de boca do leão. Então, mas ele foi livrado no fim, mas ele estava lá falando corajosamente. Paulo, ele não teve medo de homem. Ele sabia, mas vou encontrar-me com o meu Senhor num dia e vou dar conta do respeito da minha vida, mas eu quero dar conta boa a Ele. Está a ver? Paulo não teve medo. Eu escrevi isto, a preocupação de Paulo não foi ele próprio, mas Jesus. Vamos continuar este Daniel, capítulo 3. Hein? Boas palavras. Daniel tem muitas riquezas. Vou ler o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e a tua mão, ó rei. Mas vou dizer, é necessário confiar em Deus para te dar as palavras certas em qualquer situação. Mas vamos ler Tiago, capítulo 4. Hein? Tiago, capítulo 4, versículo 5, é boa palavra do respeito de fé. Vamos confiar nele ou não? Mas este versículo 15 diz, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Deus dando permissão, vamos continuar. Se Ele quer tirar a minha vida hoje mesmo, Ele está na mão dele. Mas a preocupação dele não é me preservar a minha vida física aqui. A preocupação dele é me obedecendo a Ele. Ele abençoa a fé. Mas que quer andar como instrumento da tua igreja ou pastor ou qualquer outro contra a vontade de Deus, pode ser instrumento deles. Sim. Deus sabe. Ele quer operar nas nossas vidas. Mas, versículo 18. E se não, fica sabendo, ore, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles já determinaram. Não vamos dobrar diante deles. Eles tiveram determinação para obedecer a Deus, mesmo até a morte. Sabe o que aconteceu com Tiago em Atos capítulo 2? Sim, Herodes, ele já aprendeu este Tiago, apóstolo, ele foi preso, e este Herodes, no fim, ele matou Tiago. Mas Pedro foi prendido também. Mas Herodes teve a mesma intenção, mas para Deus não foi tempo dele para Pedro morrer. Eu penso que ainda não cheguei a uma boa conclusão. João é figura da igreja, mas parece Tiago é como figura destes santos da salvação. Eu penso que ele morreu por perder a cabeça dele. Foi isto.
É como o santo de celebração. Ele escreveu o livro de Tiago para aqueles santos partilhados, espalhados, pode ser. Parece Tiago é figura disto, mas não posso dizer isto com certeza ainda. Ainda estou a tentar resolver alguns destes assuntos deste cabeça pequena. Mas, com a ajuda de Deus, vamos aprender mais. Mas ambos, Tiago e Pedro, foram perdidos. Mas Deus teve um plano para Tiago, outro plano para Pedro. E não pertence ao crente para dizer, este é o meu plano. Não, eu sou ligado com a vontade de Deus. Ele vai determinar. Se ele quiser, ele tem poder. Mas por não quiser, estes escaparam do fogo, a fornalha. Mas muitos não escaparam. Estudamos sobre este tempo de reforma. Muitos crentes com fé grande, fé alta, naquela altura, eles conseguiram viver a vida. Alguns morreram, outros escaparam. Mas este bom exemplo é Martinho Lutero. Ele morreu por causa de problemas de saúde. Mas disse estas palavras antes de morrer. Vou ler-te uma coisa. Fique comigo, hein? A menos que eu esteja convencido pelo testemunho das Sagradas Escrituras ou pela razão evidente, pois não acredito apenas no Papa, nem nos concílios, pois é claro que eles erraram repetidamente e se contradizem as Escrituras. Mas considero-me condenado pelo testemunho das Sagradas Escrituras. Qual é a minha base? Martinho Lutero. Mas diante daqueles conselhos. Sim! Muitos enganos neste mundo. Minha consciência está cativa da palavra de Deus. Portanto, não posso e não irei me retratar, porque agir contra a própria consciência não é seguro nem saudável. Deus me ajude. Amém. Outro, João Calvin, tal como o Papa ordenou a morte. Eu já ganhei nome, eu mencionei este já, mas Miguel Serveto, dividido, ele matou este homem, crente, irmão em Cristo, devido a um desacordo doutrinário. Talvez seja bom desejar a coragem de Lutero, mas eu aconselharia evitar a sabedoria de Calvino. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 35. A Bíblia diz: E as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. A minha pergunta, a tua ressurreição, é mesmo para mim, a minha ressurreição, vai ser melhor ou não? Isso depende. Cuidado, porque, vou dizer, muitos andam nesta cultura. Meu pai. Cuidado. Quem é teu pai? Está a falar com Deus? Deus Pai? Ou está a seguir o homem? Mas por seguir o homem, como eu já mencionei outra vez, quando ele está a seguir Cristo, não há nenhum problema. Mas por mentir, por exaltar de seguir o homem, é boa coisa? Por enganar, por exaltar de seguir o homem, é boa coisa? Não é. Eu quero aconselhar-te para procurar ressurreição melhor. Confiando em Deus, em qualquer circunstância. Pode ser durante o ano, todos os dias, vai ser bons dias, mas um dia não. Deus é preocupado com este dia. Ele quer a tua fidelidade. Olhando a Ele como Pai. É
fraqueza desta cultura. Eu já vi muitas coisas. Né? Eu vi pastor uma vez que foi perseguido com acusação falsa, mas ele foi perseguido com uma mentira, mas dos outros que chamaram-se crentes. Isso foi resultado de invejas e outros pecados dos crentes. Mas este mesmo pastor que foi acusado falsamente destes pastores num conselho dos pastores, mas alguns anos depois, perseguiu outro usando o mesmo conselho, com mentiras. O que Deus vai fazer quando crentes agem desta forma? Não é possível. Acontece. Está dizendo, não eu, mas espero que não tu. Não és tu, hein? Espero que. Mas homem é homem. Mas aquele pastor que fez isto, eu vou dar-te uma dica. Ele mandou ser chamado pai. Sim! Cuidado. É a nossa cultura. Não, é cultura do diabo. Pode dizer, é a nossa cultura. Marco, não fala desta forma. A nossa cultura não é... Não! Por desobedecer Deus é a cultura do diabo. Deus quer te ter paz do coração. Lembra-te, antes de ter paz com Deus, é necessário resolver este assunto de justiça. Deus é certo, homem não. Confessa pecado com Ele, deixa pecado e confia nele. E Ele vai dar-te paz do coração. Mas se quer ficar, vou dizer, mandando ser chamado pai, cuidado com isto. Há um pai só. Eu sei, eu tenho pai físico, também, como dizer Senhor, não é Senhor sempre para o Senhor Altíssimo, o Senhor Deus, eu posso chamar outro Senhor, mas dentro da igreja não vou dizer há outro Senhor, há um Senhor. Só. E dentro da igreja não vou chamar outro pai, há um pai só. Eu não sou preocupado com a tua cultura. Eu sou preocupado com a cultura de Deus. Pode fazer qualquer forma da tua vida, mas eu quero te obter ressurreição melhor. Vai requerer alguma coragem, fortaleza certa na tua fé. Mas pode negar, isso pertence a ti entre você e Deus. Simplesmente estou a dar-te conselho certo. Espero que vai ouvir esta palavra. Muito obrigado, Marco, missionário Marco. Muito obrigado. Vamos voltar, Daniel, capítulo 3. Né? Deus é bom. Deus é bom. Não, homem. Deus. Ele merece a nossa glória. A nossa honra. Deve ser entregado a Ele. Tudo. Daniel, capítulo 3. Vamos continuar. Né? Vou ler versículo 19 até 22. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. 20. E ordenou aos homens mais poderosos, homens fortes dele, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. 21. Então estes homens foram matados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente,
E porque a palavra do rei era urgente, furioso, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Misaque e Abednego. Grande força aquele fogo, matou aqueles homens que lançaram estes 3 judeus nesta fornalha. Ok. Mas versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Misaque e Abednego. Mas segundo a perspectiva de Nabucodonosor, ele foi um pouco razoável por ser antes disto. 14 e 15, mas por achar eles não queriam obedecer, tornou-se muito furioso. Mas ele ordenou este fornalha ser aquece 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então, versículo 20. E ordenou aos homens mais poderosos, o melhor servo dele. Vou dizer, o diabo quer usar os seus servos melhores para perseguir os servos mais fiéis. Deus quer abençoar-te, mas vamos lembrar, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Já falei muito sobre este assunto, mas vou ler também esta passagem. Homens sendo perseguidos de homens. Mas vai ficar firme para a verdade ou vai receber qualquer palavra? Cuidado. Segundo Timóteo, capítulo 3, vamos ler versículo 12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, sofrimentos, tempos sozinhos, mas não sozinho. Paulo aqui na prisão, ele disse, ninguém estava comigo, mas o Senhor me fortaleceu. Foi perseguido. Alguns até morto. Como Paulo. Eu penso que no fim Paulo perdeu a cabeça dele. Ele morreu na prisão, pregando para Jesus. Mas perseguição. Quer reinar com Cristo, esta melhor ressurreição? Quer reinar com Ele? A Bíblia diz, a pessoa que sofre com Ele vai reinar. Mas aquele crente que não sofre com Ele? Mas eu não quero criar grande discussão da igreja. Mas, se o assunto é justo, fica firme. Fica firme quando tu és correto com Deus. Este servente que foi morto de Calvino, ele viu coisa das Escrituras. Calvino, mas este herege, ele vai morrer. Aconteceu. Mas, vou dizer, Calvin, ele não... grande homem, Marco, aquela sabedoria de Calvin, ele não tem melhor ressurreição. Ele queria ser chefe de Geneva aqui na Terra. Mas, servete, melhor ressurreição. Sim. É como isto. Não estou a mentir, Mas, então, sofrendo, padecendo por Cristo, não para agradar Marco ou outro homem, não. Mas muitos que querem dizer, vamos criar paz na igreja, realmente eles estão a desobedecer Cristo, andando carnalmente, com Deus, mas não com Deus, contra Deus, vou dizer. Como bebê em Cristo, que não tem força, não tem coragem, sempre tem vergonha. Sempre, por ser, tem alta posição com homens, mas não com Deus. Não com Deus. Então, mas voltando, Daniel capítulo 3, estamos indo com esta grande história destes jovens que tomaram decisão, mas vamos obedecer a Deus mais do que homem. Então, este versículo 21, então estes homens foram matados, vestidos com as suas capas, túnicas, os seus chapéus e demais roupas.
mas elas foram lançadas com roupa, dentro daquele fogo. Então, aquela roupa não queimou. Elas sobreviveram, mas ainda não chegamos lá. Mas a roupa delas foram preservadas através do fogo. Eu já mencionei, fogo é como as provas da nossa fé. Mas vamos ler 1 Pedro, capítulo 4. Hein? Vou mostrar isto. Provas são ligadas com fornalha, mas não sempre fornalha física. Já mencionei isto na nossa última lição. 1 Pedro, capítulo 4, e vou ler versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como a coisa estranha vos acontece. Porque eles foram perseguidos, William Tyndale, Martinho Lutero, mas Pedro, João, Paulo, homens muito melhor do que eu, do que nós, vou dizer. Cuidado por... eu sou grande. Cuidado. Elas entregaram as vidas delas mais do que nós. Mas, no fim, a vontade de Deus foi feita nas vidas delas. Então, mas é chamado prova ardente, prova como fogo. Mas alguns, de fato, morreram com fogo, outros, como estes, foram libertados do fogo verdadeiro. Mas, do outro aspecto, a prova da minha fé é como fogo. Vou sobreviver, mas vou sobreviver com vestes certas. Mas vamos ler Romanos capítulo 14, hein? Romanos capítulo 14, e vou ler, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, e vou ler versículo 14. A Bíblia diz, mas reviste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não fica preocupado agradando o homem. A nossa roupa é Jesus. Eu devo, antes de sair de casa, de acordar de manhã, eu devo vestir-me com Jesus. Devo andar com estas roupas durante todo o dia. E no fim do dia, mas posso dormir naquela mesma roupa. Sim. Jesus. Ele quer continuar comigo. Sem mancha, sem queima. Mas ele é capaz de ser preservado. Ele é amigo que não sai de mim. Eu tenho o Espírito Santo, sou selado até o dia de redenção. É Cristo em mim. O Espírito dele, sim. E ele fica comigo. Eu posso ter coragem porque eu já sei. Vamos ler este 1 Coríntios 10, versículo 13. Bom versículo para memorizar. 1 Coríntios 10, versículo 13 diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. É impossível escapar. Deus não vai colocar-te numa situação em que não tem poder para sobreviver. Não, é possível. É possível. Mas, vamos voltar. Daniel, capítulo 3. A nossa roupa, Jesus. Devemos andar com ele. Versículo 22. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Misaque e Abednego. O melhor homem que o homem tem não podia fazer nada contra Deus. Então Deus tem todo o poder. Com Deus tudo é possível. Por que quer duvidar? Ele está
está como crente, ele está no favor do filho dele. Pode ser, ele vai receber mais honra e glória por ti morrer. Então, mas vai considerar este morte uma benção? Tem fé suficiente para dizer, mas meu Deus, se quer me morrer, mas não é o meu desejo, mas se queres tu, como Cristo no jardim, mas vou ficar fiel. Tem este tipo de fé? É o que Deus quer nas nossas vidas. É possível. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, e quero ler versículo 17, mas também até 21. Vamos ler. Porque Cristo enviou-me, Paulo falando, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Mas Paulo queria pregação da cruz para ter poder. E quando vivemos fielmente, aquela pregação vai ter poder. Mais do que aquele homem fraco ou falso, vou dizer. 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, a sabedoria do mundo, aprovou Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso é a sabedoria de Deus. O que Deus disse, mas eu fiz planos simples. E também eu sei que confiança, sem ver, fé, mas confiança, o fim do mandamento é amor. Confiança vai desenvolver relacionamento que tem amor como base. E é plano muito simples. Aquele homem que entende o valor de amor, mas ele vai respeitar este plano. Mas outros vão escolher como Calvino. Mas não é minha doutrina, vou matar-te. Mas cuidado. Por isso, Calvino tem razão. Desculpe, Serveto tem razão. Então, este sabedoria de homem, no fim, o fim é a morte. Elas não têm possibilidade de dar vida. Deus criou planos simples, que ao homem que confia nele, vai ser simples seguir. Mas outros vão confundir este plano porque eles não têm esta confiança, este amor que Deus quer por nós. É a base da nossa fé. É o fim do nosso mandamento. Cuidado. Vou dizer, amor, obra que vai sobreviver, aquele fogo que vai ser presente. Vamos ser julgado, crente. Julgamento do crente, naquela tribunal de Cristo, vai ser julgado com fogo. Fogo vai estar lá. Qual obra vai sobreviver aquele fogo? É a obra que tem base de amor e orar e magnificar Jesus. Como é possível me entender isto? Muitos estão a tentar andar com religião, tentando alcançar a benção de Deus, mas muitos tentando obter pelas obras deles, ou a vida eterna, ou para guardar a vida eterna pela obra deles. Vou dizer isto. Estes pastores que mandam dízimo, vai perder a salvação por não dar dízimo. Tu és Deus? Tu és juiz? Senhor, pastor errado, por ser pastor falso? Sim. Eu não sou salvo por dar dízimo. Eu não guardo a minha salvação por pagar dízimo. É bom dar dízimo. É bom dar mais do que dízimo. Sabe que eu sou obrigado 100%. Ele deu a vida a Jesus por mim.
eu sou obrigado. Mas não estou a dizer, vou cumprir 100%, mas é a minha obrigação. Isso é muito mais do que 10%. Então, cuidado por ensinar o homem vai perder, mas vou dizer, homens andam, mas pensando que vou perder a minha salvação por não pagar dízimo, e no fim, mas elas estão a dar dízimos, mas não do coração de desejo. Elas estão a dar dízimo pela força, pensando, mas sem me dar dízimo vou perder a minha salvação. Isso não é obra de Deus. Jesus entregou a vida dele. Foi grande valor, grande amor que ele demonstrou. O que Deus quer conosco, não, ele quer me responder de amor. Eu não mereço nada. Também a minha obra não é feita para mim ser glorificado, é feito para a glória dele. E no fim da minha vida, eu posso olhar atrás de mim a qualquer obra, mas obra que o mundo chama boa, mas obra que o mundo chama boa obra, não sempre significa boa obra com Deus. Mas por quê? Porque Deus sabe os motivos e intenções do coração. E ele sabe, Marco está a dar para ganhar, ou ele está a dar porque ele ama-me. Então, vamos ser julgados lá pelo fogo. Como aqueles jovens, ainda não chegamos, mas que vão sair daquele fogo com roupa que não foi queimado, mas crê que tem roupa de Jesus como roupa certa, ele vai passar aquele julgamento do fornalho. A minha roupa fica, porque foi feito com o motivo certo com Deus. Está a ver? Cuidado com a tua obra. E deve ser obra que tem bastante amor. Sim. Então, mas estou a dizer isto, simplesmente é necessário seguir isto. Sabedoria humana não é sempre a coisa que agrada a Deus, não é coisa que agrada a Deus. Ele desenvolveu o plano para ensinar-me amor verdadeiro. Ok, mas tenho outra parte aqui que posso entrar, mas vou deixar este parte para agora porque vai requerer mais explicação e o nosso tempo já é quase acabado. Mas vou deixar-te com esta ideia. A nossa fé, confiança sem ver, está no Senhor. Com Deus tudo é possível, mas a palavra diz, Ele quer me confiar nele. Então, é simples, né? Espero que vai confiar nele com a tua vida. Vamos continuar com esta história sobre estes 3 homens corajosos que negaram deixar Deus. Continuavam com fidelidade. Vamos falar mais sobre estes com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.